Sim, é isso mesmo que você leu nesse vídeo. Eu emagreci quase 20 quilos em 3 meses, sozinha em casa, sem ajuda de ninguém, sem academia, sem nutricionista e sem dinheiro. Se você quer saber como eu fiz tudo isso, vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo. Bom, gente, pra quem não me conhece, caiu de paraquedas nesse vídeo, eu me chamo Eveline Paula, mas você pode me chamar de Eve. Aqui eu tô compartilhando, né, estou de volta com esse canal há pouco tempo, tinha parado, mas voltei. E aqui eu quero compartilhar com vocês nesse canal meu processo de emagrecimento. Já fazem 3 meses que eu tô nesse processo e já perdi 18 quilos, quase 19 quilos, sozinha em casa, sem nutricionista, sem academia, somente mesmo com força de vontade e querendo mesmo essa mudança de vida, né, esse novo estilo de vida pra minha vida. E aí, eu sempre compartilhava nas minhas redes sociais vizinhas e muitas pessoas me perguntavam o que foi que eu fiz, o que é que eu tenho feito, que tem dado certo. E aí, eu vou compartilhar tudo com vocês nesse vídeo, tá bom? Então, se você gosta, caiu aqui de paraquedas e quer emagrecer, né, quer saber o que é que eu tenho feito e quer acompanhar como é que tá sendo esse meu processo, né, pra emagrecer também junto comigo, já se inscreve pra não perder nenhum vídeo, tá bom? E deixa o seu gostei. Sem mais enrolação, bora lá! Bom, gente, para mim poder começar a explicar para vocês o porquê que eu tomei a decisão de entrar em processo de emagrecimento, nesse estilo de vida que eu mudei, vocês precisam entender do começo, entendeu? Para ter uma base para vocês entenderem melhor. Inclusive, vão perdoando qualquer barulho externo, tá bom? Porque eu tô aqui no horário da tarde e aí acaba passando muitos carros, tem muitos passarinhos aqui, enfim, vamos voltar pro assunto. Quando eu era criança, gente, meus pais sempre me falavam, minhas irmãs também me falavam que era uma criança que eu não era gordinha. Eu também não era muito magra, uma criança magra, mas eu também não era uma criança gordinha. Eu vou deixar algumas fotos passando pra vocês entenderem melhor esse processo e verem também, tá? Eu não era uma criança gordinha, era uma criança normal. Não era magra demais, nem gorda demais. Eu era uma criança normal. Mas, quando foi ali por volta dos meus 10 a 11 anos, mais ou menos, eu virei mocinha, né? E aí foi que comecei a enfrentar esses problemas de obesidade. Quando eu virei mocinha, gente, eu descobri a SOP de ovário policístico, que nada mais é um distúrbio hormonal, né? Que acontece na maioria das mulheres, né? Na grande parte, na verdade, das mulheres. E aí foi quando começou a desandar tudo, gente. Eu nunca tive a menstruação regulada. E aí enfrentei muitos problemas, né? Que toda mulher que tá passando por essa questão de puberdade enfrenta. E ainda com a SOP de quebra, né? De mudança de adolescente de criança para adolescente que eu enfrentei. E aí fui enfrentando isso, né? E já comecei aquela vontade de comer doce, aquela vontade de comer mais. Coisas que quem tem SOP entende do que eu tô falando. E aí passou-se os anos, né? Eu me casei nova, casei com 16 anos com meu esposo. E aí, minha gente, foi que começou realmente o problema, eu enfrentar esse problema da obesidade. Quando eu me casei, eu comecei a tomar anticoncepcional. E eu já tava enfrentando esses problemas da SOP, né? E aí veio junto com isso o anticoncepcional. Quando eu me casei com meu esposo, eu ainda tava num peso razoavelmente ok pra minha altura. Eu tava entre 67, 70 quilos mais ou menos ali, sabe? Não passava disso. Não tava acima do peso, porque consideravelmente acima do peso, né? Porque eu tenho 1,62, eu acho, da última vez que eu me medi, eu tava com 1,62. E aí eu não tava acima do peso. E aí eu comecei, né? Tomar anticoncepcional, que abria muito meu apetite, desregulava minha menstruação mais ainda. Uma coisa que não citei aqui no vídeo, mas que é muito importante eu citar, porque isso também me influenciou muito a estar acima do peso. E no começo do meu casamento, vocês sabem, né? Lua de mel, a gente tá ali querendo mostrar pro nosso esposo que somos boas esposas, que queremos cozinhar bem, né? E aí a gente quer agradar nossos maridos, consequentemente a gente pede muita comida, sai muito, passeia muito, pede muita comida gordurosa, muita comida doce. Tudo isso influenciou também. E aí eu comecei a enfrentar alguns problemas também ao longo do tempo de ansiedade, de depressão, e tudo que eu enfrentava eu descontava na comida. Consequentemente, com menos de um ano, gente, eu tinha engordado mais de 10 quilos, ou era 15 quilos. Eu sei que eu tava beirando ali os 20 quilos. Eu lembro muito bem. Eu não lembro certo o peso que eu tava, né? Questão de números, mas eu sei que eu tava muito acima do peso, muito mesmo. Que chegou uma época assim de eu começar a ter crise de identidade, de eu não me reconhecer. E aí foi desde então, desse início, que eu comecei a enfrentar problemas de ansiedade, de crise de identidade e muito mais. E aí tudo que acontecia de ruim eu descontava na comida. Aí vinha essa questão de doces, porque quem sofre de SOP sabe que você é louca por doce. Gente, é só Jesus na causa.
E aí, minha gente, foi quando, né, eu comecei a fechar mais a boca e tentar de todas as formas emagrecer. Querendo emagrecer da noite pro dia, esses 20 quilos quase que eu tinha ganhado, querendo emagrecer assim da noite por dia. E aí foi quando eu comprei chás que você ficava com diarreia, que você ficava indo no banheiro muitas vezes, né, fazer xixi pra poder emagrecer. Fiz a dieta do ovo, fiz dieta low carb, gente, tudo que existe de dieta que vocês imaginarem, eu fiz pra poder emagrecer. E eu emagreci, não vou mentir pra vocês. Se eu tivesse falando aqui que eu não emagreci, eu estaria mentindo. Eu emagreci, sim, mas eu não mantive o peso, porque eu tava querendo um resultado rápido pra uma coisa que foi a longo prazo. Eu não emagreci, acordei e engordei 20 quilos de noite pro dia, entendeu? Então foi uma coisa a longo prazo. Então, pra mim emagrecer não teria que ser assim, dessa maneira. E aí, minha gente, foi quando eu comecei a enfrentar esse problema de obesidade, comecei... Tipo assim, eu sempre me frustrava, porque quando eu emagrecia, né? Aí eu ia lá, comia alguma besteira pra comemorar. E aí ganhava tudo de novo. E quando eu saía da dieta, por exemplo, chegava no final de semana, chegava alguma festa, alguma comemoração, que eu saía da dieta, eu já me frustrava e não queria mais saber da dieta. Eu esquecia de, não quero saber não, já engordei, já furei a dieta, então eu não vou voltar mais. Aí ficava nesse ioiô, eu emagrecia, aí voltava, ganhava os quilos, emagrecia, voltava, ficava nesse ioiô, esse efeito sanfona que o povo fala, né? Esse efeito sanfona, a minha vida inteira foi assim. Eu emagrecia, engordava e sempre me frustrando. Todo tipo de dieta que eu tentava, eu emagrecia, mas depois eu engordava, porque eu não trabalhei o principal, que seria a minha mente. E aí, minha gente, passou-se o tempo, né? E aí, quando foi ano passado, eu tentei emagrecer de novo. Todo ano eu tentava emagrecia e me frustrava. E ano passado não foi diferente. Consegui emagrecer, acho que uns 5 a 7 quilos. E aí, engordei tudo de novo. E aí eu disse assim, gente, já chega de viver nessa situação, já chega, eu preciso fazer alguma coisa que realmente seja uma mudança pra minha vida, que seja um novo estilo de vida, porque eu não me aguento mais me olhar no espelho e não me reconhecer, não gostar do que eu vejo, não ter autoestima, evitar sair pros lugares, evitar ver pessoas, evitar muita coisa, me olhar no espelho, me arrumar, não ter autoestima, crise de ansiedade, crise de identidade, eu não aguentava mais estar naquela situação. E aí foi quando, né, passou o ano de 2025, passou o ano de 2024, então o ano de 2025, e eu nunca comecei um ano tão decidida em focar em mim mesma, porque eu focava em tudo. Focava aqui no canal, focava em casa, focava no meu ministério, mas eu esquecia do principal, que era de mim. Por isso que eu cheguei nessa situação, me permiti tanto, eu me desleixei tanto de mim, de cuidar de mim, sabe, que eu cheguei nessa situação. Foi por isso, entendeu? Porque eu sempre me frustrava. Quando eu errava, eu saía da dieta, eu sempre me frustrava, como eu falei pra vocês. E aí foi quando, em fevereiro, depois que passou ali a questão eu comemorei 7 anos de casada com meu esposo. E aí eu lembro muito bem que foi depois disso que eu ganhei a Lave Seca, que eu compartilhei aqui com vocês. Eu tava me olhando assim numa foto que eu tirei da Lave Seca, gente. Quando eu tirei aquela foto, eu me senti tão feia que vocês nem imaginam. Eu fui pega de surpresa, como eu falei pra vocês. E aí eu me senti muito feia, gente. Aí passou o seu tempo, né? Fiquei muito triste, mas foi passando. Aí eu fui pra uma agenda, né? Você sabe que eu louvo, né? Que a maioria aqui dos inscritos sabe que eu louvo, eu tenho meu ministério. E aí eu fui pra uma agenda num domingo. E eu tava usando um vestido, gente. Que quando eu comprei aquele vestido, era um vestido igual a esse. Só que ele é tipo um caramelozinho. Não é um marrom, mas é um caramelo. E aí quando eu fui pra essa agenda, que eu voltei pra casa, a igreja me marcou no arroba lá, pra mim mencionar nos stories, né? A igreja me marcou, eu com a banda, louvando. E, gente, quando eu vi aquele vídeo, que eu vi eu louvando lá, eu disse, não é possível que eu esteja assim. Não é possível que eu ainda não me reconheci, que eu não reconheci o tanto que eu tô precisando cuidar de mim. Quando eu olhei pra aquele vídeo, gente, eu chorei. Eu até comentei no meu Instagram com as meninas. Eu disse, não é possível que eu esteja dessa forma. Não é possível mesmo. Eu não aceitava, gente. Eu não aceitava. Eu lembro que eu tinha uma balança aqui em casa já. Que de tantas vezes que eu tentava emagrecer, eu já tinha essa balança aqui em casa já pra isso. Pra ficar sempre me pesando nesses processos frustrados que eu tentava. Eu lembro que quando eu ia me pesar na balança, eu não acreditava no que eu tava vendo. Eu dizia, não... Será possível que eu tô desse jeito, pesada desse jeito? Essa balança tá errada, tá com algum problema essa balança. Aí eu desligava a balança, ligava de novo, tirava a pilha, colocava a pilha e a balança do mesmo jeito. Eu dizia, não, gente, não é possível.
E aí foi a partir daquele dia, no domingo, que eu disse, já chega. Já chega, já chega. Na segunda-feira eu já comecei a fechar mais a boca. Eu comecei a fechar mais a boca, fui seguindo dieta, mas já fui fazer exercício, porque exercício sempre foi a parte mais difícil pra mim. Eu nunca gostei de nenhum exercício, gente, nenhum exercício. E aí eu fui tentando, né? Eu disse, não, vou ter que, uma forma ou de outra, eu vou ter que fazer exercício, vou ter que procurar um pra fazer. E aí eu fui na segunda fazendo a dieta certinho, né? Furava algumas vezes nesses 2 dias, né? Nessa semana ainda furei algumas vezes, eu lembro. Na terça-feira também fui seguindo dieta sem fazer exercício. E quando foi na quarta-feira, gente, o dia amanheceu chuvoso. E eu disse, já chega, eu preciso fazer exercício para acelerar esse processo de emagrecimento. E aí foi numa quarta-feira, dia 12, que oficialmente, né, vamos dizer assim, eu comecei a entrar nesse processo de emagrecimento. Eu saí chovendo, a chuva tava fraca, mas mesmo assim eu fui. Caminhei, gente. Cheguei em casa que nem um camarão, toda vermelha, que tava aquele mormaço misturado com sol, com chuva. E fui caminhar. Isso era às 4 horas da tarde, eu saí pra caminhar. Cheguei em casa morta, o coração capaz de sair pela boca, porque eu tava muito sedentária. E desde então eu fui devagarinho, algumas vezes furando a dieta, algumas vezes furando no final de semana, mas sempre tentando, sempre tentando. E eu acho que esse sempre foi o grande diferencial das minhas últimas vezes que fiquei frustrada. Porque, como eu falei pra vocês, das últimas vezes, quando eu saí da dieta, eu me frustrava. Eu não queria mais saber da dieta, entendeu? Eu furei o final de semana, saí da dieta, não vou voltar mais, não vai adiantar de nada mesmo que eu engordei. Não, se você errou, recomeça, sabe? Então, desde então, gente, foi depois desse dia, né, que eu comecei em fevereiro, naquele dia da lave seca, que eu tirei aquela foto e me senti feia. Mas mesmo assim, não liguei, continuei. Quando foi naquela agenda, foi que eu disse, já chega, né? Depois daquele vídeo, daquela agenda, eu disse, já chega, pra mim já chega. Eu não quero mais viver essa situação de não me amar, de não ter autoestima e dessas outras coisas que eu já falei pra vocês. Então, minha gente, resumindo essa história assim de mais de 10 anos da minha vida, né? Que foi quando eu me tornei mocinha pra vocês. Resumindo ao máximo, do máximo, a história pra vocês. Foi essa situação que aconteceu que eu resolvi entrar nesse processo de emagrecimento. Eu já não aguentava mais viver nessa situação que eu estava. Agora eu vou falar pra vocês o que foi que eu fiz, né? Que eu emagreci 20 quilos sozinha em casa, tá bom? Então vai lá, pega um caderninho aí, ó, anota tudo, tá bom? Se você quer também emagrecer, quer emagrecer junto comigo, anota tudo aí agora, ou vai anotando no bloco de notas, ou tira print, enfim, a forma que você achar melhor, que eu vou agora começar a ensinar pra vocês o que foi que eu fiz, tá? Lembrando, gente, eu não sou nenhuma nutricionista, não sou personal, não sou nenhum especialista, mas eu vou contar pra vocês o que foi que me ajudou. E da mesma forma que me ajudou, eu quero que ajude vocês também. Esse vídeo aqui não é nada além de incentivar vocês a se cuidarem também, a voltarem a se amar, a se priorizar também, tá bom? A intenção é essa. Então vamos lá, que agora o vídeo vai começar de vez, que eu vou contar tudo pra vocês. Então, gente, a primeira coisa que eu comecei a fazer nesse meu processo de emagrecimento foi fazer, né, o déficit calórico, tá? Pra quem não sabe o que é déficit calórico, é uma dieta, tá bom? E nessa dieta, você vai ingerir menos calorias e gastar mais. Consequentemente, você tem que fazer mais exercícios, se movimentar mais no seu corpo para gastar mais calorias, né? Que são as comidas, você tem que gastar mais e comer menos, que são ingerir menos calorias e gastar mais. Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que quer engordar, ela ingere mais calorias e ela gasta menos caloria. Uma pessoa que quer manter o peso, ela tem que estar ali no equilíbrio entre os dois. Ela tem que comer a mesma medida que ela gastou as calorias. Então tem que entrar ali no equilíbrio os dois para ela poder manter o peso. E uma pessoa que quer emagrecer, consequentemente, ela tem que gastar mais calorias no dia de exercício, de musculação, do exercício que ela preferir, e ela tem que ingerir menos caloria. Consequentemente, ela vai estar em mais gasto calórico ali e ela vai emagrecer, entendeu? Então é isso que eu tenho feito. Eu tenho feito dieta e a minha dieta é também junto com o déficit calórico. E foi isso uma das primeiras coisas que me fez emagrecer. Porque nessa primeira semana, do dia 12 de fevereiro que eu comecei a fazer minha dieta, eu não emagreci, vocês acreditam? Porque eu tive que conversar com uma amiga minha, a Thalita, acho que ela vai estar até vendo esse vídeo aqui. Eu já agradeci ela inúmeras vezes, porque ela foi assim, foi primeiramente Deus, segundo ela, porque ela também emagreceu 17 quilos fazendo déficit calórico. Então assim, foi primeiramente Deus, segundo ela, porque ela me ajudou em tudo, gente, como
fazer tudo que eu vou explicar aqui pra vocês, tá bom? Tudo foi, tipo assim, primeiramente Deus, segundo ela, que me ajudou em tudo, em praticamente tudo hoje que eu boto em prática, foi ela que me ajudou. Então, assim, eu tive uma ajuda em tanto, né, que Deus colocou na minha vida pra poder me ajudar mesmo, tá? Então, obrigada de novo. É isso, minha gente. Tô fazendo primeira coisa aí, déficit calórico seguido de dieta. E já que a gente tá falando de dieta, né, de déficit calórico, eu não poderia deixar de falar pra vocês algo que me ajudou muito, que assim, eu acho que se eu não tivesse feito isso, eu acho que eu não teria emagrecido, gente. Por enquanto, pelo menos no processo, no começo ali desse processo, eu cortar, que é o doce, né, cortar gordura, né, ao máximo, não tem como cortar 100%, mas você diminui ao máximo. E refrigerante, gente, olha, a questão da refrigerante, eu não era uma pessoa que era muito viciada em refrigerante. Eu tomava mais refrigerante, era no final de semana, quando eu tinha agendas, quando eu tinha algum evento na igreja. E era aí que acabava com a minha dieta. Eu tomava muita gordura, muita refrigerante, comia muita gordura, muito doce, e isso me fazia engordar, entendeu? E aí, o que eu fiz? Eu troquei refrigerante normal pela zero. Eu só tomo refrigerante se for a zero, entendeu? E não tomo suco de caixinha. Eu prefiro cortar coisas líquidas mesmo, que vai me aumentar ali a minha gordura, entendeu? O meu doce no corpo, a minha glicose. E refrigerante eu só tomo se for a zero, porque não tem caloria, entendeu? Não é saudável, não é, eu sei. Mas a gente gosta de refrigerante, a gente quer tomar aquilo, entendeu? Então, pra não furar a dieta, eu vou lá e tomo um copozinho da zero, um, dois, no máximo, entendeu? E os doces, gente, eu cortei ao máximo. O meu problema com o doce não era nem o doce, sim, porque eu não sou uma fã de chocolate, essas coisas assim, muito doce, entendeu? Eu sou fã de um doce que eu sou apaixonada, que é o doce de leite. Eu amo doce de leite e amo uma barrinha de chocolate da Lacta também. Mas eu evito ao máximo. Eu nem boto na minha compra do mês, eu nem boto... enfim, não boto minha compra do mês e evito comprar pra poder já não furar a dieta. E a gordura, gente, o que acontece? A gordura, eu vou medindo, né, no meu déficit calórico, entendeu? Eu vou medindo no meu déficit calórico, vou colocando o máximo ali, o mínimo, na verdade, de gordura possível no ovo, pra assar um ovo. Se é pra fritar uma carne, eu frito na airfryer sem gordura nenhuma. A carne fica meio sequinha assim, fica, mas são sacrifícios que a gente tem que fazer. Então, eu fiz essas três coisas. Cortei doce, diminuí a gordura e refrigerante só tomo se for a zero, tá bom? E há uma coisa que as pessoas vão perguntar: e a questão do açúcar no café? Gente, eu comecei a tomar café sem açúcar, mas eu não aguentei. Eu acho muito forte o gosto. Então, eu tomo café com leite desnatado. Ou se eu for tomar café agora, eu tomo com canela. Eu achei que eu não iria gostar do café com canela, mas eu gostei, porque eu gosto muito de canela. Mas tem pessoas que não gostam. Então eu aconselho você tomar café com adoçante, entendeu? Melhor do que tomar com açúcar, porque açúcar mascavo, açúcar refinado, açúcar demerara, todos são açúcar, gente, todos vão fazer mal da mesma forma. Então é melhor você cortar. Se for pra você querer tomar alguma coisa pra ficar mais docinho, toma o adoçante, certo? Então eu tô tomando café com leite e com a canela, tá bom? E às vezes eu boto umas gotinhas de adoçante. Tô falando de alimentação, mas eu não poderia deixar de falar algo muito importante: água. Como é que você quer perder quilo? Como é que você quer emagrecer sem tomar água? Mas eu não gosto de tomar água. Mas eu não lembro de tomar água. Aprende, você é um adulto. Aprende a tomar água. Adulto tem que estar hidratado. Principalmente ainda aquelas pessoas que querem emagrecer. Gente, no nosso dia, a gente tem que tomar ali no mínimo 2 litros de água por dia. No mínimo, entendeu? E no máximo 4 a 5 litros de água. Eu, Eveline, eu tomo 4 litros de água por dia. Viro uma Maria Mijona? Viro. Mas isso aí, gente, me ajudou muito a meu rosto afinar, a reter líquido no meu rosto, no meu corpo, entendeu? Às vezes, a gente não tá tão gorda, entendeu? Muitos casos, né? Meu caso é sim. Mas muitas das vezes, pessoas que engordou 5 quilos, 10 quilos, não é às vezes nem gordura, é retenção. É muito sal, muita gordura, muito açúcar no corpo, entendeu? Então você precisa estar com a água em dia. No mínimo ali 2 litros e no máximo 5 litros. E uma dica também que eu dou, que eu aprendi com um nutricionista, é você fazer assim: você vai pegar o seu peso, por exemplo. Você tem 90 quilos, né? E aí 90 quilos vezes 35. O peso que der, no exemplo, né? Você tem 80, 50. Pega o seu peso e multiplica por 35 na calculadora do seu celular mesmo. O valor, a quantidade que der ali é a quantidade de água que você tem que tomar no dia, entendeu? A minha quantidade, né, do meu peso que eu tava antigamente, no começo, dava quase 4 litros.
E aí eu já arredondei para 4 litros e desde então eu não parei mais. Outra coisa também que é indispensável nesse processo de emagrecimento, gente, é mexer o corpo. Você precisa se exercitar. Então, eu confesso que essa parte do processo de emagrecimento, essa parte é a mais difícil pra mim. Como eu falei pra vocês no começo, eu nunca gostei muito de exercício. Gente, eu sou o tipo de pessoa que eu luto com isso até hoje. Mas, como eu falei, somos adultos. Adultos não fazem o que gostam, adulto faz o que tem que fazer. Então, eu vou lá e faço novamente meu exercício. Como eu falei pra vocês, eu não vou pra academia, eu não tenho dinheiro pra pagar academia, gente, porque academia é muito caro. Entendeu? A academia é muito cara aqui na minha cidade. A academia mais barata aqui que eu sei é R$90 a R$100, entendeu? Então não é todo mês. Às vezes tem um mês que a gente fica mais folgada, a gente tem outro mês que não tem. Então assim, eu não tenho dinheiro pra pagar a academia. Eu reconheço isso, né? Que nem todos os meses a gente vai conseguir. Então, às vezes, eu arrumava até desculpa pra poder não fazer meu processo de emagrecimento com isso. Eu não tenho dinheiro pra pagar a academia. Eu não tenho isso e aquilo. Eu arrumava desculpas. Então, assim, em vez de arrumar desculpas, arruma soluções. Hoje no YouTube, o que mais tem é vídeo de exercícios pra você fazer em casa. Então, foi isso que eu fiz. Eu procurei um exercício de aerohit. Tô fazendo exercício de aerohit. Se vocês quiserem, eu posso deixar o link aqui pra vocês, quem quiser. Então, eu tô fazendo exercício de aerohit. Eu estou fazendo também exercícios abdominais, tá bom? Na semana. Faço aerohit pra mexer o corpo inteiro, né? Pra você perder caloria ali do corpo inteiro. Faço um focado na barriga, porque a barriga me incomoda muito, a minha pochete, né? A barriga, meu estômago é muito alto. Então isso me incomoda. E de cardio, né? De cardio, eu pulo corda em casa. Pular corda assim, minha gente, foi o que me fez perder mais medida. Pular corda, como qualquer outro exercício, é muito eficaz. Você insistindo em fazer, porque é difícil também como qualquer outro exercício. Eu no começo sentia muita dificuldade, principalmente porque eu tava muito pesada. Mas eu não desisti. E hoje, graças a Deus, eu tô bem mais prática. Então, de cardio, eu pulo corda. Pra barriga, eu faço o abdominal, né? Faço exercício em pé mesmo, assim, ó, aqui em casa. E eu também faço aerohit. Esses são os meus 3 exercícios. Eu não vou pra academia. Eu pretendo muito um dia ir pra academia. Tô querendo. Já nos ajuda aqui na monetização do YouTube. Já ajuda o nosso canal a crescer pra gente ganhar mais nossos dólares. E a gente conseguir ir pra academia. Tá certo? Me ajuda aqui, mulher. Inclusive, se você chegou até aqui, já deixa o seu gostei e se inscreve também. Porque aí você vai estar fortalecendo o nosso canal. Vai estar nos ajudando a crescer e pra gente ir pra academia também, mulher. Pra pagar a academia. Enfim, minha gente, de exercícios são isso, tá bom? Eu sei que muitas das vezes é frustrante. A nossa mente, entrando em outro tópico pra vocês, a nossa mente, ela é nossa pior inimiga, minha gente. A nossa mente, ela vai querer ficar no comodismo. A nossa mente vai querer ficar ali sempre de boa. Não vai querer que a gente saia do nosso conforto. Então você precisa trabalhar muito sua mente, porque senão a sua mente vai ser a sua pior inimiga. Eu falo isso por experiência própria, entendeu? A Eveline de 3 meses atrás pra Eveline de hoje é uma Eveline totalmente diferente. Eu olho os vídeos meus aqui antigos no YouTube, eu tava olhando esses dias, essas semanas atrás, eu nem me reconheço mais naquela Eveline de antes, porque a mentalidade que eu tenho hoje é a mentalidade totalmente diferente, gente. Eu não me reconheço mais naquela Eveline de antes. Então, assim, você precisa, antes de tudo, antes de fazer esse processo todo, você precisa trabalhar a sua mente. Porque, como eu falei pra vocês, quando eu errava, eu ia lá, me frustrava e parava. Mas não faz isso. Se você errou hoje, o final de semana não foi muito legal, comeu muito, não tem problema. Na segunda-feira ou no outro dia mesmo, recomeça, finge que nada aconteceu. Quando falhar, recomeça, não falha, não para, entendeu? Recomeça assim, porque se eu fosse parar no primeiro erro que eu tive, gente, hoje eu não estaria aqui com quase 20 quilos perdidos. Eu tinha parado, muitas e muitas vezes, como eu parei lá anos atrás, como eu falei pra vocês, entendeu? Então esse é o diferencial dessa minha última vez e do resto da minha vida, porque eu pretendo seguir isso pro resto da minha vida. Errou, não tem problema, recomeça no outro dia e finge que nada aconteceu. Então, minha gente, foram essas coisas que eu fiz nesse meu processo de emagrecimento, tá bom? Eu espero que de alguma forma possa ter ajudado vocês. Desculpem até se o vídeo ficou muito longo, mas eu gosto de contar com detalhes pra vocês entenderem, explicar tudo direitinho. Quando vocês tiverem com tempo, ver esse vídeo direitinho e eu espero que possa ter te ajudado. Se ficou alguma dúvida aqui, se você quer algum link, alguma coisa, link da corda, né, que eu falei pra vocês que eu pulo corda. Eu comprei uma corda por R$20 na Shopee, gente. Qualquer lugarzinho você comprar uma corda é muito baratinho, tá bom? E aí, se ficar alguma dúvida
de algum link, de alguma coisa que ficar dúvida aqui, você pode falar aqui nos comentários, que vai ser o maior prazer pra mim te responder, tirar sua dúvida, a gente conversar aqui embaixo nos comentários, tá certo? Explicando também sobre a questão da nutricionista e da academia, porque eu não fui. Da academia, vocês já sabem, né, gente? A academia aqui é muito caro. Entendeu? Eu quero muito ir pra academia, porque a academia, gente, pra mim que preciso perder muitos quilos, pra mim sair desse nível de obesidade que eu ainda estou, eu preciso realmente ir pra academia. Só que, gente, eu preciso priorizar outras coisas. Em vez de, se eu for priorizar no mês, comprar minhas coisas de dieta e ir pra academia, eu vou comprar minhas coisas de dieta. Por quê? Porque eu tenho exercício em casa. Eu tenho exercício em casa pra fazer. E academia não. Academia hoje, gente, é um luxo mesmo, assim, sabe? É um investimento, mas também é um luxo, porque a academia tá muito cara, gente, infelizmente. Entendeu? Aqui, eu acho que vai muito da cidade, não é? Vai muito da cidade. Então, assim, na minha cidade, pelo menos, a mais barata é R$100, gente. A academia mais barata da cidade é R$100, pelo menos que eu sei. Né? Pelo menos que eu sei, perto aqui da minha casa e tudo mais. Então, esse é o porquê que eu não fui pra academia. E a nutricionista, gente, o que acontece? Ano passado, eu fui pra nutricionista. Eu acho que algum dos vlogs aqui no canal, não vou lembrar qual, mas eu contei pra vocês que eu fui pra nutricionista pra poder ter acompanhamento pela nutricionista. Peguei a dieta e tudo. Então, assim, minha gente, quando eu fui peguei a dieta da nutricionista e tentei fazer, eu não consegui. Porque a dieta que a nutricionista me passou foi muito restrita, gente. Ela cortou carboidrato, cortou leite, cortou queijo, cortou muita coisa. Então, assim, pra mim, seguir um estilo de vida desse, eu vi que não tinha sucesso. Eu vi que eu iria me frustrar de novo, que foi assim que aconteceu. Eu me frustrei e parei. Comecei de novo e parei. Entendeu? Porque eu quero que seja um estilo da minha vida. Então foi o déficit calórico que realmente mudou a minha vida. Porque eu não corto nada. Eu não cortei, cortei na verdade açúcar, mas por opção minha, mas você pode diminuir, entendeu? Então assim, eu não cortei nada da minha vida, mas eu diminuí gordura, diminuí açúcar, refrigerante eu tomo 0, diminuí a quantidade de comida, eu como mais verduras, entendeu? Então assim, já levando para outro tópico para vocês, eu quero saber se vocês querem acompanhar mais de coisas assim que eu faço da minha rotina, não assim falando. Eu tô pretendendo trazer vlogs para vocês na prática, mostrando para vocês como que eu faço meu déficit calórico, como que eu faço o que eu usei para fazer meu déficit calórico, as balanças, né, tudo mais, mostrar minha rotina de alimentação, minha rotina de exercício, quais são os exercícios que eu faço. Me contem aqui embaixo se vocês querem ver aqui em vlogs essa minha nova rotina, esse meu novo hábito, tá certo? De como eu emagreci 20 quilos sozinha, tá certo? Então é isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, me conta se vocês querem mais vídeos como esse aqui no canal, sobre esse processo de emagrecimento, o que eu fiz, minha rotina com esse processo, tá certo? Que vai ser o maior prazer pra mim tirar essa dúvida e mostrar pra vocês também. Então é isso, minha gente. Eu espero que possa ter tirado a dúvida de vocês. Obrigada pela companhia de vocês em mais um vídeo. Obrigada por ter chegado até aqui. Deixa o seu gostei. Como falei, se inscreve aí que a gente tá rumo a 4.000 inscritos, tá bom? E ativa as notificações pra receber todos os vídeos sobre esse assunto em primeira mão. E é isso. Um beijão, fica com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.